Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 4 de Loki, o antepenúltimo, né? Está acabando, galera. Semana que vem teremos o penúltimo episódio da segunda temporada, o episódio 5, e por fim terminaremos aí com o episódio 6. E bom, vou fazer essa análise com vocês desse episódio aqui. Acertamos teorias no canal, teorias que fizemos no último vídeo de análise de Loki, né? Na análise do episódio 3, acertamos ali o finalzinho do episódio. E foi um episódio com um final um tanto quanto bem maluco, assim, vamos dizer, né? Podemos teorizar bastante coisa, né? Podemos teorizar. Então, vem comigo que no vídeo de hoje vou te contar isso tudo. Então, vamos começar já falando da abertura, galera. Novamente na abertura de Loki, mostrando mais uma referência, mais alguma coisa pra gente. E dessa vez foi a câmera passando por dentro de várias linhas temporais. Estava passando por dentro do tiara temporal ali e passou no meio de várias linhas temporais. E a gente consegue ouvir várias pessoas falando alto e tal. Que provavelmente não, né? São de outras linhas do tempo essas pessoas. Eu não consegui escutar direito quem que tá falando, se é alguma referência a alguém, se realmente tem alguém importante ali, mas só um detalhezinho, né, que para não passar despercebido, né, galera? E bom, vamos começar então já acertando teorias. Bom, o episódio começa bem da onde terminou o 3, né? A Ravonna e a Senhorita Minutos lá no Além do Tempo, né? Onde aquele que permanece ficava. E lá, eu tinha teorizado com vocês no último vídeo de análise do Loki que o segredinho que a Senhorita Minutos contaria para Ravonna seria justamente isso. Seria mostrando para ela, já que a Senhorita Minutos ficou ao lado daquele que permanece a vida inteira, mostrando para Ravonna como que o Kang iria simplesmente enganar fácil a Ravonna e largar ela de mão, entende? E isso se concretizou aqui. Nós vimos frame por frame, né? Aquele que permanece enganando totalmente a Ravonna, fazendo ela trabalhar para ele ficar no trono, cara. Bom, já era de se esperar, né? Teoria confirmada. E ali, cara, a gente vê uma Ravonna com um visual idêntico ao visual quando ela captura a Sylvie, que é mostrado no flashback lá na primeira temporada. Então, cara, talvez possa ser nessa mesma época aí, né? Já que o que permanece já estava totalmente lá fora do tempo, né? Então, cara, no fim dos mundos, lá no fim do tempo, não faria diferença, né? Ele não estaria vendo, por exemplo, a Ravonna e tal. E mesmo assim, ele escreveu tudo certinho. Então era pra Sylvie conseguir sobreviver ali de ser podada. Então ele já sabia que aquilo ali iria acontecer. E nós já vimos no episódio inteiro, né? E nesse momento aqui, a Senhorita Minutos já manipulando a Ravonna. Pra que isso? Cara, porque basicamente para ela ter confiança com o Kang no futuro. Porque a gente vê que a Senhorita Minutos, ela tá manipulando, no caso, né, a Ravonna, e ela foi o braço direito do Kang por muito tempo. Então a Ravonna vai ter um certo desgosto agora do Kang, um desgosto daquele que permanece, e eles podem se encontrar. E aí aquele que permanece, né, uma até versão antiga dele, como o próprio Victor Time, ele já encontrou eles, começar a desgostar da Ravonna e começar a gostar mais da Senhorita Minutos, para a Senhorita Minutos ganhar esse assento que ela tanto quer também ao lado do Kang. Então ela tá manipulando e esse joguinho da Senhorita Minutos tá dando certo para ela. Tudo bem, agora ela foi reiniciada, né? Mas tá funcionando, tava funcionando até então. Ela manipulou até grande parte do tempo a Ravonna por enquanto, né? E aqui nós conseguimos ver, cara, o famoso encontro, né? O grande encontro entre Olbi, o Ouroboros e o Victor Timely, cara. E aqui a gente consegue ver o quanto o Kang pensou em tudo e o quanto ele ainda estava pensando após a sua morte. Já falei muito disso aqui no canal. Se você não tá acompanhando as coisas que eu lanço de Loki, eu recomendo muito, porque eu sempre tô fazendo essas teorias e tá dando bastante certo. E, cara, aqui a gente consegue ver qual é a importância do Victor Time. Ele tá aqui e por que o Kang não apagou as memórias do Ouroboros. Ele foi o único funcionário da VT que teve as suas memórias mantidas para esse acontecimento aqui. Lá no primeiro episódio, eu fiz na análise, eu falei com vocês que o Ouroboros iria ser muito importante porque ele provavelmente seria alguém que teria as informações do passado da TVA. E estamos aqui novamente. Ele basicamente escreveu o manual da TVA
com todas as ideias que aquele permanece disse e botou na memória dele, entende? E quem é aquele que permanece? O Victor Timely, sabe? Como ele mesmo disse, ele pegou todas as informações, todos os estudos do Victor Timely e botou no manual da TVA. E quem aprendeu isso tudo? Foi o próprio Victor Timely. Ou seja, o Victor Timely escreveu para ele mesmo, para nesse momento aqui, ele basicamente ser a inspiração pro Ouroboros. E Ouroboros ser a inspiração dele, né? Porque é Ouroboros que escreveu o manual. Então, é uma bagunça muito bem pensada pelo Kang. Cara, que doideira, né? Ele escreveu o manual, mas ele deu as informações pro Ouroboros escrever o manual. O Ouroboros escreveu, ele criança leu o manual e ficou apaixonado pelo Ouroboros. É uma doideira, cara. E basicamente, né, confirma a teoria que eu falei. O Kang não apagou a memória do Ouroboros. Foi o único funcionário que deixou com memória para ele ter esse encontro com o Victor Timely aqui. E aí você fala, mas foi tudo em vão porque o Victor Timely morreu. Cara, tudo bem, mas ainda temos um porém, entende? Calma aí que nós ainda temos um porém. Victor Timely morreu, mas o legado dele continua. Mas já eu falo disso, cara. E a gente vê que a Doc tinha sido capturada aqui nesse episódio, e junto com toda a sua equipe e o Brad. E o único que sobreviveu foi o Brad, por escolha dele mesmo, né? E com certeza a Senhorita Minutos vai enganar ele, porque quem tá comandando aquilo ali não é a Ravonna, é a Senhorita Minutos que tá comandando a Ravonna, né? E a Ravonna manipulando o Brad. Tá um jogo de marionete grande ali. E uma referência, né, ao próprio episódio 2, onde o Brad, né, tava sendo esmagado pelaquela caixinha. No caso aqui, todo mundo foi esmagado até a morte. Que doideira, cara. E nós temos uma boa conversa ali do Loki com a Sylvie, aonde a Sylvie por um momento se toca qual é o plano do Kang, cara. Por quê? Eles estão tendo uma conversa, a Sylvie tá falando que não tá de acordo e tal, que realmente se comoveu e não matou aquele que permanece, o Victor Timely, né, lá no episódio 3, porque ela viu bondade e medo no olhar dele. E o Loki tá conversando com ela e ele faz uma referência, uma grande referência ali a Thor 1, quando ele diz que seu irmão foi banido de Asgard, foi pra Terra, e na Terra ele voltou mais bondoso pra Asgard, né? Mais mole, como eles usam até ali no filme, na série, perdão, né? E cara, foi uma grande referência ao Thor 1 e mostrando pra gente que o Loki, após a primeira temporada, também sofreu essa mudança, né? O Loki, ele também se tornou mais mole, como ele tinha falado com a Sylvie sobre o seu irmão. Ele passou a entender passou a entender melhor o lado dos outros, né? E até conversou muito bem com a Sylvie, fazendo com que a Sylvie também fique do lado dele, do lado do Mobius. E a Sylvie agora tá muito mais com o grupo do que ela tava antes, cara. Então essa conversa foi bem importante até pro futuro da série. Ficar ligado nisso aí. Bom, agora, cara, nós temos uma coisa que já era... Cara, eu não esperava aparecer nesse episódio. Eu não esperava nem que eles botassem isso na série. Por quê? No primeiro episódio, o Loki tem que correr porque tá tudo muito intenso, né? E aí ele tá tendo que correr lá com o relógio porque o Mobius tá indo no teatro temporal, mexer, aquilo lá que a gente já tinha visto. E ele simplesmente foi podado ao se encontrar com a Sylvie no elevador. A gente já sabia que aquilo ali era no futuro, mas a gente não tinha ideia quem podou o Loki, sabe? E foi essencial para salvar a AVT lá no presente, né? Que ele foi pro futuro para tentar salvar a AVT e... né, a AVT estava sendo destruída naquele futuro e o futuro é o nosso presente atual. Cara, que doideira e que coisa bem pensada, cara. Tão de parabéns, que coisa bem pensada. Deu problema. Quando dá o problema no elevador, eu já falo, meu Deus, eles não vão fazer isso. E fizeram, né? A Sylvie saindo lá do elevador, o telefone tocando, e era o Obi no telefone, né? E aí o Loki se encontrando com a Sylvie achando que era o Loki de fato, né? O Loki do presente, e o Loki tendo que podar ele, falando que pra Sylvie que tudo vai fazer sentido. Cara, tudo muito bem pensado, né? E respondido pra gente, então não tem mais curiosidade nenhuma, cara. Quem podou o Loki foi o próprio Loki. E bom, a gente vê ela, né, a Sylvie e o Loki usando magia ali na TVA de um jeito com o Brad, né? E o Brad tá bem acostumado, né? Até porque lá no segundo episódio ele também sofreu nas mãos do Loki com a magia. E que jogo maneiro dos dois, né? Entre a Sylvie e o Loki ali com a magia. E cara, o Victor Timely morreu? Vamos lá, vamos falar disso agora. O Victor Timely morreu, cara. Ele quis ir para o Terra Temporal para tentar consertar e ele tava convicto de que era para ele ir. Por que era para ele ir, galera? E aqui a gente já consegue teorizar algumas coisas. Bom,
Bom, ele se encontrou com o Obi e ele tava na TVA. No momento que o Loki tava conversando com a Sylvie lá nas paradas de torta, na tortaria lá, ela fala que esse pode ser o plano do Victor Timely, de vir pra cá, o plano daquele que permanece, né, que já sabia que tudo isso ia acontecer de novo. O Victor Timely vir pra TVA, saber de todas as informações daqui, voltar pro seu universo e no futuro criar a TVA como ela é, entende? Então foi uma coisa que a Sylvie pensou muito bem. E por que ele aceitaria se matar desse jeito, cara? Com todas as informações, por que ele não pensou em ir pro seu mundo com todas as informações novamente, pro sua linha do tempo e criar a TVA? Porque isso aqui provavelmente já foi pensado. Ou ele tem alguma outra informação, tanto do manual não, porque o Obi saberia, né? Mas ele com certeza tem mais alguma informação, talvez até a Ravonna falou pra ele, ou alguma coisa do tipo, que era pra ele fazer isso, cara. Tá no roteiro, entende? Tá no roteiro daquele que permanece. O Victor Timely fazer isso aqui é a cara da Senhorita Minutos ter mexido nisso, entende? Ter feito ele fazer isso porque é o que daria certo no futuro, entende? E com certeza é o que vai dar certo no futuro. Tudo que tá acontecendo pra dar certo com aquele que permanece, entende? A gente pode estar pensando que eles estão derrotando, mas não estão. Tá tudo acontecendo como ele já previa. E, bom, até então, cara, realmente o Victor Timely morreu. Mas o seu legado ainda vai continuar, galera. O seu legado tem que continuar. E como eu disse, isso tudo pode ser simplesmente parte de um plano pra tudo dar certo no futuro. Entende? A gente não sabe o que vai acontecer agora, até porque, né, todos morreram. O que aconteceu, cara? O que aconteceu naquele clarão? O Loki morreu, a Sylvie morreu, todo mundo morreu. O que aconteceu? Cara, nós temos um clarão ali e aparentemente, pelo que a gente consegue ver, basicamente as linhas do tempo destroem o tear temporal, meio que arrombam o tear temporal. A gente sabe que o tear temporal estava segurando bem segurado até, né? Essas linhas do tempo que estavam vindo, essas ramificações que estavam vindo para ele, e a gente vê nessa cena que dá um clarão e que basicamente explode ou arromba mesmo o tear temporal. E o que pode acontecer agora, galera? Pode ser até um tipo de alívio. Bom, o que é de imaginar na teoria é que a TVA seja destruída de fato. A TVA acabe e seja destruída, mas isso não pode acontecer, entende? É impossível disso acontecer. Eles não vão matar o Loki, não vão destruir a TVA do nada e deixar o Loki, o Mobius e a galera viva, porque é impossível eles ficarem vivos ali naquele lugar fora do tempo, entende? Então, a TVA, na teoria, era para ser destruída. O que deve acontecer, galera? Bom, é muito difícil a gente falar algo concreto, tá? Porque a gente nem sabe o que realmente aconteceu com as ramificações, mas é de se imaginar que talvez uma nova linha do tempo talvez possa começar. Mas faltam 2 episódios para acabar. Então, cara, como que eles vão rebootar a TVA e ter 2 episódios para tentar fazer o que eles quiserem? Entende? Às vezes tentar o Loki voltar com a memória da rapaziada, entende? Eu acho isso uma opção muito fora da casinha, entende? Mas é uma opção, sabe? Ou a TVA realmente vai ser destruída, sabe? Que eu também acho muito difícil. Ou vai rebootar a TVA como já é de costume, né? Ou aquele que permanece rebutando a TVA com o tempo. Ou, cara, simplesmente o tear temporal ser destruído e acontecer algo que ninguém imaginava. Nada. Simplesmente as ramificações seguirem por sua vida em conta, sabe? E correr, né, esses 2 episódios aí, a Ravonna e a Senhorita Minutos tentar ir contra eles e contra alguma coisa do tipo, né? Cara, é uma coisa muito difícil da gente falar ainda, mas são as possibilidades que eu consegui criar agora aqui como um tipo de teoria, né? Comenta aí o que vocês acham, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!